Cantor, compositor, guitarrista e saxofonista carioca, ele foi membro do Kid de Abelha desde sua formação em 1981. Tem 80 composições gravadas com Paula Toller, 18 com Cazuza e 15 discos com Kid de Abelha, com quem vendeu mais de 9 milhões de discos em 30 anos de existência. Desde 2004 também tem feito arte solo, claro que com alguns convidados especiais de vez em quando. Com vocês, Jorge Israel, no estúdio Audi Mundo Top. Tudo bem? Que barato, tudo bom? Tudo bem. Bom estar com vocês de novo. A gente está muito bom. feliz de ter você aqui de volta. Já deu um passeiozinho aqui pela Art Rio? Bom, rapidinho, já passei. Eu adoro, né? Todo ano eu venho. E hoje tinha o nosso querido Luiz Maluf dando umas dicas, mas eu vim aqui conversar com vocês. Na sequência eu vou voltar lá para curtir. Tá, pelo que eu vi, Sempre você bom. deu uma paradinha ali na Fortes Vilaça, nas obras dos Gêmeos e tal. Você já deu uma... Já, Varejão, Vilaça, só que dos Gêmeos, sensacional, aliás, o quadro novo deles que tem aí é bacana, bem diferente do que eles vinham fazendo. Apesar de ter aqueles personagens deles, né, tem uma coisa meio ótica, assim, de ilusão ótica, mas eu gosto muito, eu venho todo ano, assim, a gente inspira, né, Você com arte plástica. respira, né? Respira a arte, assim. Que artistas têm influenciado o seu pensamento de forma geral? Poxa, que pergunta ampla, né? Assim, música, eu me inspiro muito com coisas novas também, às vezes que não são nem exatamente do meu estilo, mas eu acho assim, eu estava até falando com o Luiz, assim, o que instiga é assim, a surpresa, né? É a surpresa do olhar, assim, quando você vê uma coisa que fala, pô, que sacação legal, que forma bacana. No quadro da Varejão tinha uma coisa assim, de uma coisa craquelada, fazendo o desenho, fazendo os contornos. Então, isso é assim, são formas diferentes, né, de expressar, e que eu admiro muito, assim, as pessoas que estão na frente, né, não repetindo, né. Então, isso que acho que é o que inspira também, além da obra em si, é o fato da criação, né, que é muito estimulante, assim, você vê. Essas formas diferentes de expressar, a gente vê também muito nessa tua carreira solo, que há 15 anos, né, você tem trabalhado nela também. Você tem um projeto que faz música eletrônica, você também tem o Baile do Jorge. Conta um pouco aí para a nossa audiência, um pouco de cada um desses seus caminhos atuais, né? Bom, tem a coisa do pop rock que é muito forte, né, com a qual eu sou muito associado, a história do Kid de Abelha, que foram 32 anos e tocando, compondo, fazendo discos juntos, né, e até uma coisa que fica um peso de certa forma, assim, quando é uma coisa que você já fez e fica durante muito tempo e que foi muito divulgado, muito difundido, e você fica um pouco marcado por aquilo, né? No bom sentido, no ótimo sentido, aliás, né? Você vê tanta gente vem falar comigo da história das músicas na própria vida, músicos que começaram a tocar por causa da gente, saxofonistas que começaram como uma certa referência, né? De ter me visto assim, mas eu acho que, por exemplo, a cena eletrônica e essa coisa da música nova, que agora eu até vou lançar várias coisas agora na sequência, que eu ainda não lancei, produtos autorais mesmo com a música eletrônica. Na verdade, lancei um single há 2 anos, mas assim, o que é legal disso é trabalhar com gente nova, que trabalha de jeito diferente do que a gente trabalhou. Às vezes, uma coisa que eu adoro é que as pessoas da minha geração, de repente, torcem o nariz pela forma com que é feito, se é músico, se não é música, se DJ é músico, solta o play. Isso é legal, porque, quer dizer, legal que eu digo, pra mim é interessante, porque eu não sinto dessa forma. Então, eu toco sax com DJ há muito tempo, há 10 anos, então, até mais, 12 anos. Então, eu tenho o prazer de ter lembranças boas que não são tão nostálgicas, assim, que são mais recentes, porque às vezes o HD fica cheio, né, assim, a gente percebe que as pessoas se ligam muito no que ouviram, sei lá, dos 12 aos 20, até casar, assim. Então, que é justamente a vivência forte com a música, de estar muito em festas, ou no começo
da adolescência, assim, quando o teu HD realmente está vazio e que você começa a processar o que você gosta, comprar, consumir a música e trazer ela para a tua vida. Então, eu acho que esse começo é muito importante, né? Assim, o que eu ouvi com, sei lá, eu acho que eu, na verdade, comecei a ouvir, que eu me lembre de comprar disco por 6 anos, assim, e aí você tem muita coisa ali entre os 6 e os 25, sei lá, acho que você tem assim, você absorveu muita coisa, né? A gente que é músico, quando eu comecei a virar profissional, no Kid tinha uma coisa assim que era legal, a gente tinha as referências, mas assim, cada um sempre trazia uma referência de uma coisa bem fresca, assim, sabe? E compunha coisas assim, inspiradas por coisas bem frescas, mas cheio de bagagem de coisas que a gente gostava. E tem coisas interessantes, por exemplo, na época que a gente começou, foi na época do New Wave, né? Então, isso de uma certa forma sempre nega um pouco a sonoridade, vai contra o que vinha antes, né, estabelecido, que é o que a gente foi formado, que é, sei lá, a música brasileira mesmo, da Tropicália, o rock and roll dos anos 70, fim dos 60, 70. Então, isso aí fez com que a gente, hoje em dia eu olho para trás e falo, caramba, a gente que eu digo, não só o Kid de Abelha, todas as bandas que estavam ali no momento, criaram uma sonoridade específica, né, de teclados que foram lançados naquela época, de bateria eletrônica que foi usada também, a forma de gravar. Mas a gente, por exemplo, acho que deu uma volta, rolou um ciclo que depois veio a coisa mais acústica, e que, pô, eu como adoro violão, assim, a gente pegou bem, pô, tem uma pessoa botando violão, pô, vamos botar violão, vamos fazer acústico. Então a gente foi a primeira banda a fazer um acústico, que foi o primeiro acústico, né? Depois teve o segundo que teve muito mais resultado, mas assim, a gente... É isso que eu tô falando, você vai se inspirando até no uso de outros instrumentos, então tudo isso faz a gente... E você que vem todos os anos para feiras de arte, você vê essas estéticas novas também, você percebe essas relações também quando você observa? A gente vê, mas por exemplo, é engraçado, estava vendo agora, né? Os artistas consagrados de arte contemporânea no Brasil já tem um tempo. Então, assim, você tem que... Eles mesmos também se reinventam, mas assim, você já conhece, né? Então, é legal também, assim, tá buscando. Até agora eu fiquei pensando nisso. Pô, eu queria ver alguém dessa novíssima geração, entender? Até ia perguntar para eles quem que tava rolando, porque mal ou bem, esse pessoal que veio, tipo assim, Zerbini, a Varejão, os Gêmeos, essa galera toda, né? A Beatriz Milhazes, né? Também, sei lá, essas pessoas viraram clássicos, né? Os quadros já estão, sei lá, um preço estratosférico, e agora a gente fica querendo ver o que também tem de gente nova, né? E eu, sei lá, agora eu gosto muito também de instalação, sabe? Dessas sacadas assim, totalmente... coisas que usam vídeo, que usam lugares que você entra, instalações abertas e fechadas, assim, eu gosto muito disso, aquela coisa que você não vai ter em casa. Nós estamos hoje numa instalação, numa coisa assim. Exatamente, eu estava pensando nisso, isso aqui é uma bela instalação, começar a rodar isso aí, cair coisas em cima da gente, mas assim, é isso, mas é bacana rever o que já foi feito, e que você já entende a estética, mas que você gosta muito, né? É tipo ir num show de uma banda que você já ouviu 10 discos, mas também querer ver uma que está começando a fazer o primeiro disco, o segundo disco. Uma experiência assim, que nós tivemos recentemente foi no baile do Jorge, lá em São Paulo, no Blue Note, e vimos você no palco, aliás, até em cima da mesa, em cima do balcão, tocando com também pessoas das antigas e também pessoas da sua família, né? Você também trouxe a juventude, trouxe filho e tal. Como que é esse cross hoje para você? E é um sucesso, né? Tô sabendo que esse baile, inclusive, vai voltar para São Paulo, tá? Vai dia 18 de outubro, vai voltar. Eu sou festeiro, né? Então, assim, esse show é uma celebração, né?
uma homenagem às músicas dançantes, a coisas que eu ouvia na rádio também com essa pegada, aos sopros, né? Então eu sempre gosto de colocar um trombone, um trompete, mas durante um tempo eu fiquei sem estar acompanhado de um outro sopro, então agora tem trombone e tal, e tem uns arranjos que puxam para esse lado e realmente assim incendeia, né? É uma coisa que chama muitas pessoas para alegria, para festa, para dança, então isso é legal. E uma coisa também meio de isso que você falou de interagir com o público é muito legal, assim, eu gosto, as pessoas também se sentem por exemplo, um lugar como o Blue Note, né, que é para 300 pessoas, assim, que você circula até as pessoas levantam, depois elas estão nas mesas, mas do meio pro show, pro fim, rola aquela bagunça e eu tenho que trazer isso. Às vezes a pessoa chegou de casa, quer ver um show, você também não pode... você vai criando uma historinha. E isso é maneiro. Quanto ao meu filho, que foi tocar dessa vez, o Léo, Israel foi para lá, tocou piano, bateria e tal, eles desafiam, sem saber, né, eles desafiam a gente, porque, sei lá, eu não tive uma formação desde tão cedo musical e eles tiveram essa coisa de estar no meio, de já ter os instrumentos ao redor e tal, então eles realmente têm uma formação muito mais forte do que a minha, assim, e tem um nível musical muito maior que o meu, sei lá, desde o Léo, sei lá, desde os 15 anos, o cara toca coisas que pra mim tem que rebolar, assim, então é legal, é um estímulo, né, assim. Temos perguntas na nossa audiência. Sim, você estava falando de música, é uma pergunta difícil, eu imagino, para um músico. Se você pudesse eleger uma música favorita sua, qual seria e por quê? Você tem uma música favorita? Tem algumas, assim, que eu digo que são, assim, algumas das mais importantes e ao mesmo tempo músicas que eu fico assim amarradão de ter feito, assim, por exemplo, o Grande Hotel é uma balada que eu compus com a Paula e com o Lui, que foi uma música muito inspirada, assim, e bem construída, e isso eu estou vendo, né, da minha ótica, e uma música que acabou dando certo, além de eu ter percebido isso tudo, ela ganhou uma gravação ótima da gente e a música, além disso, deu certo, então todo mundo conheceu, então isso para mim é um grande prazer, né? Você ter uma música que você gostou muito de ter feito e dela ter chegado nas pessoas, porque às vezes você acha a música maravilhosa, mas ninguém conhece, aí também você fica assim, é diferente, né? Ela te traz uma coisa. A outra música é Brasil, né, que é uma parceria com o Cazuza e o Nilo Romero, que trabalhou com ele também, produziu também alguns discos, e também é a mesma coisa, assim, eu fiz várias músicas com Cazuza e tem outras que eu gosto bastante, mas essa teve um impacto tão grande, não só de rádio na época de ficar conhecida, mas do significado que ela tomou. Então ganhou 2 prêmios. Ganhou um prêmio Sharp, né? de melhor música, melhor não sei o quê. Aliás, então... eu fui ver Gal semana passada e ela fechou o show com essa música no Incrível, Bis. né? Falou que Pô, fazia tempos que não cantava, mas agora era necessário. É verdade. Fechou. E ela, em certos momentos, ela também... Ela fez até um rebuliço quando cantou ela acho que foi no Fantástico, com os seios expostos, assim, na hora do refrão, assim. Então, essa música tem um poder, assim, né? E você ter participado disso, por exemplo, ver a Gal cantar, e essa música é cantada por várias pessoas, né? A gente pode ouvir o Israel cantando um pouquinho? Não me convidaram pra essa festa pobre que os homens armaram pra me convencer a pagar sem ver toda essa droga que já vem malhada antes de eu nascer. Não me ofereceram nem um cigarro, fiquei na porta estacionando os carros. Não me elegeram chefe de nada, o meu cartão de crédito é uma navalha. Brasil,
Mostra a tua cara, quero ver quem paga, pra gente ficar assim. Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio? Confia em mim. Brasil. Uau! Muito bom. Nossa audiência tá bombando ali. Ó, falando em parceria, querem saber qual seria a parceria com alguém dos seus sonhos e por quê? Caramba, eu agora me veio à cabeça uma historinha, mas assim, eu acho que eu tive a sorte mesmo, eu imagino assim, olhando para trás, assim, de ter feito várias músicas com Cazuza, é quase um sonho que virou realidade, né? Mesmo sem ter a noção tão global como a gente tem olhando para trás, assim, no começo, que a gente era amigo, e ele escrevia muito bem, obviamente, ele era um puta poeta desde o começo, assim. Me lembro que eu tinha uma banda com o Frejá, e quando eles gravaram Down in Me, que era um blues, né, a primeira música que eles gravaram, e me mostrou no carro, voltando do ensaio, que eu falei, caramba, porque o blues no Brasil, sei lá, não tinham tantos blues, assim, com umas letras tão viscerais, né, com tanta pegada, assim, e tão bem escrita, com imagens tão loucas, assim, bem feito mesmo, assim, já me chamou a atenção de cara, eu já levei um pé nos peitos, assim, sabe, tipo, foi meio assim, e depois fui acompanhando, e quando eu pude fazer uma música com ele, até convidado pelo Frejá, que foi Amor, Amor, que era do filme Bete Balança e tal, pô, já foi sensacional, porque foi a primeira música gravada minha por um artista grande. Até o Kid eu ainda não tinha composto, foi logo na sequência que eu comecei a compor com o Leone, e depois, quando o Leone saiu, com a Paula, de fazer um monte de músicas, né? Então foi sensacional. Quanto ao sonho, é engraçado, eu tenho uma referência muito antiga, que o primeiro disco que eu comprei... Gente, naves espaciais, meu sonho está chegando. Tá vindo, É fazer tá música achando. com ET. É isso. Mas Então, assim, eu tenho... Meu primeiro disco que eu comprei foi Help, um disco dos Beatles, que eu vi o filme e saí na sequência com 6 anos e falei, pô, quero essas músicas. Aí eu tenho um negócio chamado disco, tô brincando. Mas assim, aí fui lá, comprei, tem lá minha letrinha, 1966. Eu não tinha nem 6 anos, acho que eu tinha de 5 para 6. E eu já cheguei a sonhar com os Beatles, assim, de ter feito uma música com eles e ter composto, entrado no ensaio e acordei e esqueci da música e fiquei desesperado, porque na minha cabeça, nesse sonho, era uma música maravilhosa. Mas eu cheguei a conhecer o Paul McCartney, né? Então, assim, de uma forma muito louca e muito intensa, de uma certa forma, porque a gente ficou um tempão, assim, foi uma história, resumindo aqui, que eu estava no Japão com meu pai, num hotel para executivos japoneses, então tinha pouquíssimos ocidentais, e eu estava com aquele jet lag e tal, e eu descobri que tinha uma piscina que abria às 5 da manhã, e eu fui lá 2 dias seguidos. Aí no terceiro dia apareceu uma adolescente, assim, nadando, ocidental e tal, e a gente até trocou um oi, que só tínhamos nós dois, assim, na coisa. Aí eu acabei de sair da piscina e dei de cara com o Paul, com o filho James, e ela era a Stella McCartney, né, que depois cresceu. Mas assim, aí acabou que a sorte que eu dei é que na sequência ele faria um show no Rio, tipo 10 dias depois. Então eu sabia tudo, e ele, nesse papo do Brasil, ele ficou perguntando um monte de coisas e tal. Ou seja, eu nesse dia tive um sonho, assim, de falar, pô, que ele acabou chamando a gente pro show, recebendo a gente no camarim, porque ele ficou muito tocado pelo fato de que eu tinha uma banda, que eu tava com, sei lá, 30 anos ainda, né, naquela coisa de, porra, e aí ele ficou muito assim, falou que, pô, que legal que você veio
pra cá com teu pai, não sei o quê, eu também viajo com meus filhos, mas, pô, você tem uma banda, tirar teu tempo pra vir aqui. Nossa, que história linda, Israel. Muito legal. Essa vivência te inspirou depois alguma música, ou tem alguma música sua que hoje venha, que remeta a essa experiência? Olha só, tu falando uma coisa bem interessante, que eu nunca fiz não, mas que é até uma ideia legal de contar isso de alguma forma, né? Porque foi interessante, porque bom, sei lá, acho que os pais em geral não dão muita força pro filho ser músico profissional, né? Assim, pode ser que existam, mas assim, meu pai achava legal tocar, mas eu me lembro que alguém falou, não, ele podia ser músico, isso aqui não, isso é hobby, não sei o quê. E a gente começou a tocar e ficou preocupado com o lance da faculdade, mas quando eu comecei a ganhar dinheiro, ele respeitou o trabalho em si, né? O que a gente produzia e tal, aí ia nos shows e tal, mas aí nesse dia que a gente foi levado pelo segurança particular dele para o melhor lugar do estádio para ver o cara que eu era mais fã, desde que eu era, e ele acompanhava, porque ele viajava muito, trazia os discos, sempre assim, pai, não esquece o disco novo dos Beatles, que ainda estavam saindo os discos. Então, quando a gente sentou, ele falou assim, cara, e ele era muito cético, assim, mas ele chegou e falou assim, não, cara, estava escrito para você ser músico mesmo, que, pô, não é possível acontecer isso com alguém. O pessoal tá perguntando dos Beatles, qual é a música favorita que você podia tocar? Você tem um projeto, né, inclusive, que a toca gente tem Beatles. Os Beatles, pô, são tantas emoções, mas, sei lá, me veio aqui uma... He's a real Noah man, sitting in his Noah land, playing all his lonely days for nobody. Doesn't have a point of view, knows nowhere he's going to. Isn't he a bit like you and me? Noah man, please listen, you don't know what you're missing. Noah man, the world is at your command. He's as fine as he can be, just see what he wants to see. Isn't he a bit like you and me? Noah man, don't worry, take your time, don't hurry. Noah man, the world is at your command. La, 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 la. Essa eu adoro, mas eu gosto de muitas, né? Tem todas as fases, tem músicas maravilhosas, né? Desde quando eles começaram com aquele rock and roll bem básico, né? E foram desenvolvendo aquilo de uma forma muito legal para chegar no Help, assim, já com letras mais interessantes, né? E aí depois disso uma virada assim que os caras realmente levaram a música do planeta adiante, né? E misturando tudo que aparecia na frente deles, eles saíam traçando e colocando na música, né? Muito legal. Chegaram aqui também rapidamente, galera da Tropicália, né? Os Mutantes e todos aqueles. Peraí que é o Paul me ligando. É o Paul ligando. Falou que eu errei a letra do Noah Man. É. Bom, você batendo o seu pezinho aqui, a gente já estava realmente se sentindo numa instalação mesmo. Aqui, o seu pezinho aqui combinando com o vermelho que apareceu ali atrás, aqui, né? Começou, de repente, tudo se revelou. Mas esse seu violão também, todo assinado, deve carregar uma história muito interessante. Esse aqui não é dos mais assinados não, mas tem tem um que eu tenho, que é, pô, uma galera, mas aqui é o Erasmo Carlos, tinha mais alguém aqui que é... Aliás, o Erasmo... Vou pegar aqui um gole de Guaraná, deixa eu... Aí, o Erasmo, né, falando em Beatles, né, tá aqui. Falando em Beatles. Que na verdade foram os primeiros a compor em português, né, uma obra maior de rock, né, assim, inspirados no rock, o Erasmo e o Roberto, né.
que foram os primeiros porque antigamente eram muitas versões, né? Quando o rock and roll surgiu no Brasil, tudo é antigamente, né, também, mas assim, no começo do rock, no fim dos anos 50, começo dos anos 60, o começo da Jovem Guarda era muito de versões de músicas, né, gringas, americanas, italianas e tal, e inglesas também, mas aí eu acho que eles começaram esse movimento que é do nosso DNA, né, aquele DNA brasileiro, do rock brasileiro, aliás, que dura até hoje, com o Erasmo fazendo discos maravilhosos, assim, né, agora recentemente. Você disse que começou a comprar discos, né, muito cedo. Se você imaginasse que você viesse daquele avião, daquela nave que passou aqui agora há pouco e começasse a consumir música hoje, por onde você acha que começaria? Pô, eu acho que, olhando para os meus filhos, eu vejo que eles voltaram, por eles terem esse veio rock and roll e de música brasileira, a galera acaba buscando nos anos 70, né? Então, assim, eles tiveram uma formação, talvez por estar ali comigo, apesar de eu não ter forçado absolutamente nada para nenhum deles, mas assim, eu acho que o lance deles principalmente foi rock e MPB. E tudo que vem da MPB, assim, meu filho mais velho, por acaso, que ele é bem atípico, mas ele chegou no cordel, aí estudou cordel, repente, essas coisas, tem umas coisas, gravações lá antigas pra caramba. Mas vendo pela minha filha, ela foi um pouquinho mais normal, entre aspas, de começar com aquelas músicas de adolescente, tive que ir no show, fui com prazer no Jonas Brothers, One Direction, essas coisas todas, mas ela foi depois se desdobrando, e as bandas de rock que vieram assim lá de fora, Arctic Monkeys, ou sei lá, os meus filhos lembram muito do Red Hot Chili Peppers, que eles gostavam pra caramba, na época que eles ainda estavam produzindo e eles eram novos, então eles gostavam também de muita coisa de rock, mas no frigir dos ovos eram as coisas mais antigas. Hoje eu escuto bastante música eletrônica, assim, comercial, quer dizer, dou uma ouvidinha em tudo, mas eu curto também, e curto essa geração nova da MPB, que é pouco, mas não é tão divulgada, mas eu acho legal, tem umas coisas bacanas, e eu ouço muita coisa através da minha filha também, e dos próprios colegas deles que são músicos, que tocam, fazem parte da cena, assim, mas é isso, sei lá, a gente gosta do que... Eu também gosto muito de música que tá tocando na rádio, sabe? Eu tenho um pouco isso, não que seja tudo, obviamente, mas eu acho mó barato a música chegar a você e tá no ar, e as pessoas estão ouvindo. Então isso eu acho bacana, que é uma coisa que o Kid tinha muito, sabe? Que a gente gostava de um monte de coisas e tal, mas... Eu vou tocar uma música que saiu agora no Spotify, tá, aliás, indo bem legal, não sei como. Mas é uma música que eu compus com a minha mulher, a única música que eu fiz em parceria com ela, e na gravação original tem o Frejá de participação, e ela se chama Cura na Ferida. Vamos ver, né? Todo mundo ama alguém assim uma vez na vida. Já sofri por você, mas não faz mal. Todo amor traz a cura na ferida, que é pra sempre haver motivos pra cantar. Todo mundo tem que ter um sonho pra acordar todo dia. Eu quero a luz pra fazer você saber me querer. E se o amor destrói o sonho na medida, é pra sempre haver motivos pra cantar. Pra cantar. Se tudo vai mal, eu quero ter a força pra continuar. Deixar o tempo trazer o sol de novo. Se tudo vai mal,
ter a força pra andar, trazer o tempo, o sol de novo. Todo mundo ama alguém assim uma vez na vida. Já sofri por você, mas não faz mal. Todo mundo tem que ter um sonho pra acordar todo dia. Eu quero a luz pra saber fazer você me querer. E se o amor destrói o sonho na medida, é pra sim, pra ter motivos pra cantar, pra cantar. Se tudo vai mal, eu quero ter a força pra continuar, deixar o tempo trazer o sol de novo. Se tudo vai mal, eu quero ter a força pra andar, deixar o tempo trazer o sol de novo. O sol de novo.